A gente era feliz e sabia. A maravilhosa época dos acústicos da MTV. Obviamente, já quero começar o vídeo dizendo que sim, esse é um vídeo sobre os acústicos da MTV, mas não vou me ater aos acústicos da MTV gringa, e sim falar dos acústicos da MTV brasileira, a MTV Brasil, que até hoje existe, mas não é mais a mesma, e a gente vai falar disso e muito mais coisas durante esse vídeo. Para começo de conversa, vou explicar a você que é jovem, que não viveu essa maravilha e que não sabe a delícia que era ter uma rede de TV que te representasse. A MTV era um canal que basicamente começou exibindo videoclipes, falando de música, trazendo bastidores e ao longo do tempo acabou virando um portal sobre comportamento, sobre atitude, sobre muitos mais assuntos. E, cara, se você não conhece, procure saber mais a respeito do que era a MTV. A MTV tinha o seu braço no Brasil, nos anos 90, e com isso alguns formatos que a MTV gringa fazia também eram importados para o Brasil. Dentre eles o que falaremos hoje, o acústico MTV, que lá fora se chamava Unplugged, mas imagina falar, se tem gente que traduz coisa errada em português, imagina falar Unplugged. Então, abrasileiradamente, traduzido ao português, virou Acústico MTV, a marca, que não era uma marca ou um selo, como ele acabou sendo depois. Era sim um programa, apenas um programa. Dentro da programação gringa, lá da MTV, lá fora do Brasil, na verdade mais precisamente nos Estados Unidos, criou-se o formato do Unplugged, que era nada mais, nada menos do que o próprio artista trazendo as suas músicas, o seu repertório, para uma onda mais desplugada, ou com menos efeitos, ou menos processada, tendo em conta que a gente estava vindo ali dos anos 80, onde tudo era excessivamente processado, muito teclado, muito efeito, muito tudo. A ideia era voltar à origem da música, apresentar mais talvez a canção do que entregar um produto todo montado em estúdio. E cara, isso funcionou demais. Tanto funcionou que o programa de TV, que é como também começou a ser feito isso, esse projeto aqui no Brasil, sendo que em 1990 o Marcelo Nova gravou o primeiro acústico da MTV, que era apenas um programa da MTV, né, dentro da grade de programação deles. Inclusive esse acústico nunca foi ao ar, por que será, né? Marcelo Nova é uma figura tão controversa, o que será que aconteceu? Será que não ficou bom? Será que, ele brigou com alguém lá e nunca mais botaram isso no ar? Saberemos. Mas o fato é que em seguida, ali em 91, o próprio Barão Vermelho também gravou esse programa que foi ao ar, mas nunca tinha virado um produto até 2006, depois quando eles lançaram uma caixa onde tinham 3 gravações em 3 momentos do Barão Vermelho, em 91 com o Acústico MTV, em 99 com o Balada MTV, que era um outro projeto, em 2006 com o Ao Vivo MTV. Aí sim eles conseguiram lançar esse primeiro programa com um produto de vídeo, de som, o que não havia acontecido até então. E nessa fase também, nesse programa de TV, muitos outros estavam ali no prego, como diriam, estavam na fila para serem gravados, como o da Legião Urbana, que se você reparar o que acabou virando o Acústico MTV depois, o da Legião Urbana é muito simples, cara. São só os 3 da banda ali, 2 violões, uma percussãozinha, às vezes com um pouquinho de bateria, e mais nada, não aquilo tudo que virou depois com orquestras, com convidados e coisas mirabolantes. A ideia original ainda tava ali, que era traz a música para um lugar um pouco menos preparado, ou mostra ela mais crua, seria um pouco disso. Tanto é que se você reparar cronologicamente, essa era a época em que a Legião Urbana tinha acabado de lançar o álbum 5. E muitas canções que eles apresentaram ali no Acústico MTV eram desse álbum, por exemplo, Metal Contra as Nuvens, que, sei lá, acho que se fosse pra fazer uma coletânea da Legião Urbana, não seria uma das que apareceria, né, talvez como uma das mais ouvidas, mas é um retrato daquele momento. Olha só que maluquice. O que também nos leva a um outro assunto. Seguindo, aí sim, quando a MTV já viu o potencial disso, eles decidiram preparar álbuns especiais ou coisas mais produzidas para esse tipo de formato. Vindo lá de fora, em 92 o João Bosco gravou o seu Acústico MTV e daí em diante a MPB meio que assumiu o protagonismo, vindo com Gilberto Gil, vindo com Marina Lima, vindo com Gal Costa. Então a onda saiu um pouco do que tava lá no começo, né, da galera do rock, Marcelo Nova, Barão Vermelho, Legião Urbana, e passou pra galera da MPB. Talvez porque fosse mais fácil fazer uma abordagem de violões e coisa com músicos que já eram mais acostumados a esse tipo de instrumento, esse tipo de roupagem. Imagino eu, né? Sabe lá o porquê disso. Em 96, a onda começou a virar, sair um pouco da coisa da MPB e voltar pra galera do rock.
rock, quando a Rita Lee fez o seu acústico, e logo em seguida, em 97, vem os Titãs com seu acústico MTV, e aí sim aconteceu a grande virada de chave nesse projeto maravilhoso. O acústico MTV dos Titãs, cara, é uma obra-prima. Se você não conheceu, ainda vai lá, ouve ele de cabo a rabo. É o meu preferido dentre eles e talvez seja o disco que eu mais ouvi na minha vida. Foi o disco que virou a chave na minha cabeça pra muita coisa de música. Talvez até por isso eu tenha sido influenciado a tocar violão por esse e por outros tantos acústicos, né? Mas o fato é que esse disco vendeu tanto, mas tanto, que uma banda como os Titãs, que embora já tivesse sido consagrada, fosse uma banda consagrada, não tava nos seus melhores momentos de venda. Vinha de álbuns um pouco mais pesados, que a galera já não tava mais comprando a ideia. Era uma banda que tinha tentado voltar a ser mais popular ali em 95, 96 com o Domingo, o disco que eles lançaram, que tentava resgatar essa onda pop, mas ainda não estavam se achando. E quando chega o acústico da MTV, em todos os lugares, no Brasil inteiro, a agenda de show estourou. Tudo que eles imaginavam poder conquistar como banda estava na frente deles. E aí sim, a coisa mudou de sentido. Ou seja, fazer um acústico da MTV a partir daquele momento não era só lá participar de um projeto legal, ter as músicas em outra roupagem. Era uma grande chance para que bandas que não tivessem nos seus melhores momentos resgatassem o auge da sua carreira e colocasse de volta ao público numa roupagem nova, o que funcionou demais. Não só para eles, quanto para outros artistas. Muita gente, tem muitos acústicos maravilhosos. Eu vou citar aqui uma galera que eu lembro de cabeça, e lógico, vão ficar alguns de fora. Mas lembro eu que o acústico MTV do Lulu Santos é maravilhoso, tanto que depois ele gravou um segundo acústico, olha só a loucura. E daí podemos falar também de Cássia Eller, podemos falar de Charlie Brown Jr., pô, que loucura, o Chorão andando de skate em cima do palco, o Rapa, o Traje a Rigor, Engenheiros do Havaí, uma galera muito louca. Inclusive me lembro também daquela maluquice chamada Acústico MTV do Marcelo D2, onde também a gente saiu um pouco dessa coisa de ser só o violãozinho e a voz, e era aquela mistura que ele mesmo falava de hip hop com samba. Cara, quanta coisa maravilhosa, né? Num recorte de tempo ali de, sei lá, 10 anos aconteceu na nossa música. E eu recomendo de verdade, se você não ouviu, procure saber a respeito de todas essas obras que eu tô falando. E tem mais uma coisa interessante, tanto é que ali depois do acústico dos Titãs, que eu falei que essa galera toda veio gravando, a MTV resgatou o material desse acústico lá da Legião Urbana, gravado em 91, e colocou no ar. Tanto que, se você reparar, o acústico MTV da Legião Urbana, ele é gravado em 1991 e lançado em 1999. E ele destoa por aquilo que eu falei, a produção dele é muito mais simples do que os demais. Pô, entendendo a história, tudo faz até um pouco mais de sentido, não é mesmo? E outra coisa presente no acústico MTV, no projeto do acústico MTV, foi a questão de resgatar bandas que talvez não estivessem no seu melhor momento, ou que talvez nunca tivessem tido um sucesso tão estrondoso, embora tivessem muitos hits, músicas conhecidas, um público fiel e tudo mais. E neste caso, podemos fazer uma outra vírgula para o projeto do acústico MTV do Capital Inicial. O acústico do Capital Inicial foi visto por eles como uma oportunidade de ouro. Inclusive, agora nesse momento eu até recomendo que você pare esse vídeo aqui, vá lá no canal do Corredor 5 com meu amigo Clemente Magalhães e veja a entrevista que ele fez com o Marcelo Susequinde, que foi o produtor musical desse disco. Por quê? Porque existem muitos bastidores fascinantes nesse momento. Vamos lá, o Capital Inicial não era nenhuma banda gigantesca, nunca foi uma banda gigantesca, embora tivesse sua relevância lá nos anos 80. Nos anos 90 a banda quase acabou, sendo que inclusive os próprios integrantes tiveram que procurar outros empregos, dirigir táxi, fazer alguma coisa por um tempo para arranjar uma grana, porque a banda em si não tinha mais saída. O Dinheiro Preto saiu da banda, eles tentaram outro vocalista e a coisa não engrenou, até que em 97 ali o Dinheiro Preto volta, grava um disco e nesse momento eles decidem fazer o acústico MTV, e para isso eles levaram essa missão muito a sério mesmo. E agora eu vou contar um pouquinho do que o Susequinde falou lá. Eles levaram isso tão a sério que o Capital Inicial decidiu alugar um espaço, o espaço onde seria o próprio show, e ficar ensaiando lá até que eles achassem que aquilo estivesse com condições de ser apresentado com o melhor possível que eles pudessem entregar naquele momento. Então eles pegaram e saíram procurando um teatro, porque esse tipo de projeto era gravado geralmente em teatros, em lugares com palcos grandes para poder montar cenário e tudo mais, até que eles acharam um teatro à venda, o Teatro Mars. Não que eles tivessem comprado, mas eles alugaram aquele teatro por uma temporada, sei lá, um mês, 40 dias, e ficaram durante um mês, todos os dias, ensaiando o repertório inteiro, exaustivamente ensaiava e acabava de novo e pegava cada música e burilava e tentava tocar. Nesse momento, inclusive, eles convidaram o Kiko Zambianchi, que é um outro artista que toca muito bem violão, para que aqueles arranjos todos ficassem na ponta dos cascos, para que tudo ficasse perfeito. E cara, funcionou
funcionou muito. O fato é que o Capital Inicial ficou maior do que ele jamais tinha sido na sua história, entendeu? Pessoas que nunca tinham ouvido falar na banda, como eu na época, acabaram se apaixonando pelo disco. Todas as faixas eram hits, todos os arranjos estavam muito bons. Inclusive, pra mim, aquele é o ápice da banda. Depois disso, até acompanhei um pouquinho, mas perdi o contato. E, cara, é impressionante o que fez o Acústico MTV com eles. E aconteceu algo semelhante com o Ira, que tinha muita gente que não conhecia ali já em 2004. E temos acústicos maravilhosos, né, que ficaram pra história, como o do Lobão, por exemplo, que foi gravado ali em 2006. Mas nem tudo nessa história são flores. Ali pra 2010, a MTV já vinha caminhando a duras penas, a internet se popularizando, a galera já não assistia mais tanta TV, faltava grana, tudo. E a Abril, que era a dona da concessão da MTV aqui no Brasil, acabou devolvendo essa concessão em 2013 para a Viacom, que era a dona, e é ainda a dona, da MTV gringa. Foi esse o momento em que o coração de uma geração inteira, a minha, ou sei lá, de mais de uma geração, sangrou. Porque quem viveu MTV no seu auge sabe do que eu estou falando. Aquilo era maravilhoso, era um portal de criatividade, loucura e porra, que coisa maravilhosa. Mas com o fim da MTV, também acabou-se o projeto da Acústico MTV. Acontece que a Viacom trouxe a MTV Brasil de volta, mas muito longe de ser o que era antes, com programação local e tudo, mais com seriados enlatados, uma coisa ou outra feita aqui, mas não tem mais essa força, perdeu. E também recentemente resgatou o projeto do Acústico MTV, sendo que ali em 2019 o Thiago York foi o escolhido para gravar o seu Acústico MTV, o fez, eu já ouvi, ficou legal, mas longe de ser aquela produção antiga com muitos convidados, com uma orquestra inteira, como foi o caso dos Titãs e de tantos outros. E aí depois também já foi gravado o acústico da Manu Gavassi, fazendo um projeto onde ela cantava músicas da Rita Lee, mas o fato é que assim, não é a mesma coisa do que era, talvez nunca mais veremos algo nesse sentido. Mas, poxa, cara, esse vídeo é apenas uma homenagem, talvez, porque esse tipo de projeto é algo que aconteceu e, sei lá, pelo menos a minha cabeça deve ter influenciado muita gente a tocar, a ver que era possível, a gostar de bandas que não gostava. Então fica aqui toda a minha reverência ao Acústico MTV, esse projeto que deu tantas e tantas alegrias a nós todos, dentro da própria MTV, que também, pô, já falei dela em outros momentos aqui. E como estamos aqui no YouTube, tem duas coisas que eu faço com alguma periodicidade. Uma delas é pedir para que você se inscreva no canal, deixa o like aí no vídeo, compartilha para quem você puder, quem você quiser, que lembra dos acústicos. Comenta aqui qual é o seu acústico preferido. Pô, o meu, lógico, é dos Titãs, já falei, mas tem tantos bons, né, cara? Tem tantos muito legais que, pô, cada um vai ter uma opinião diferente, eu tenho certeza. E a segunda coisa que eu sempre falo é falar do Roberto Carlos, ele também gravou um acústico. Ó, e por incrível que pareça, o Acústico MTV conseguiu mudar pelo menos um pouquinho aquela coisa caricata, aqueles arranjos de 1900 e não sei quando lá do Roberto Carlos, aquela coisa meio antiquada até, né? É legal, cara, é legal. Ouve lá o Acústico MTV do Roberto Carlos, a sonoridade é um pouquinho diferente, ele tá mais solto, é divertido, tá bom? Até o próximo vídeo, eu espero vocês e valeu, beijo!